Agradecer por essa presença de tantos companheiros e companheiras que vieram hoje aqui, nesse encontro informal e trazendo com as suas presenças a expressão aí da solidariedade e do apreço a esse projeto que nós representamos nesse momento em Pernambuco. Eu quero saudar os vereadores que estão aqui presentes, que foram citados, mas quero saudar a cada um, agradecendo por essa oportunidade de fazermos aqui um diálogo com esses companheiros. Saudar o vereador Levi, o vereador Biá, o vereador Paulinho Marchante, o vereador Severino, o nosso vereador Sil, o companheiro vereador Wagner, que é o companheiro do PV. Quero saudar o vereador João Galindo, companheiro de velhas lutas aí, o vereador Naldo Paes, agradecendo a presença. Quero cumprimentar também o nosso vereador lá de Sanharol, o nosso companheiro Adriano Freitas, irmão do nosso companheiro Giovanni Freitas, meu amigo vereador Luciano Pacheco de Arco Verde, que está aqui no telefone, porque ele está sempre conectado aí com a base, com os companheiros. Quero cumprimentar também o vereador Paulinho. Quero fazer uma saudação muito especial a essa grande liderança da comunidade indígena de Pernambuco, grande liderança, respeitada liderança em Pernambuco, que é o nosso cacique Marquinhos, com quem também pude me reunir já ao longo dessa caminhada e, sobretudo, alinhando com ele algumas questões relativas às demandas que são próprias da comunidade indígena e que eu quero ver de alguma maneira consagradas no nosso programa, no programa que nós vamos apresentar ao povo de Pernambuco. Quero cumprimentar os familiares dos vereadores aqui presentes. Quero saudar o meu companheiro de partido, que deu uma demonstração de confiança no nosso projeto, uma liderança muito expressiva do Agreste de Pernambuco, o nosso companheiro ex-vereador, candidato a prefeito de São Bento e que hoje é pré-candidato a deputado estadual pelo nosso partido, o companheiro Washington Cadet. Quero cumprimentar aqui, me permitam se eu esqueci, os companheiros representantes aqui dos blogs, aqui presentes, meus amigos. Vejam, eu queria inicialmente dizer que Pesqueira é uma cidade importante no mapa político de Pernambuco. E eu conheço a história de Pesqueira e tenho, por assim dizer, uma inspiração que me foi dada sempre pela compreensão de que Pesqueira desempenhou um papel muito importante no processo de industrialização de Pernambuco. Lembro do que representava nos anos 50 a força da presença do município de Pesqueira na vida econômica de Pernambuco. Aqui, uma grande empresa, uma empresa que surgida daqui, dos empreendedores aqui da região, essa empresa foi, em algum momento, alçada à condição de empresa líder desse setor no Brasil. Era uma referência. A nossa fábrica Peixe, a indústria alimentícia Carlos de Brito, que capitaneava um grande grupo empresarial de Pernambuco, que teve, inclusive, expressão em outros setores da economia de Pernambuco, como também no setor açucareiro e na presença também de outros segmentos do setor alimentício fora de Pernambuco. Então eu sei o que é que significou para Pesqueira o fato de ter sido berço de um processo de industrialização que ocorreu aqui. E sei também o que tem representado a partir da desestruturação dessa atividade tradicional. Sei o que é que isso tem representado também na vida de Pesqueira, que perdeu, por assim dizer, aquele impulso, aquele dinamismo que marcou durante décadas a vida de Pesqueira. E hoje, Pesqueira tem o desafio de se reinserir, de se recolocar
no cenário econômico de Pernambuco. Isso eu tenho certeza que será possível. E será possível se nós conseguirmos conjugar duas coisas. Primeiro, que a própria sociedade pesqueirense se mobilize em torno dos seus objetivos. Não há salvação quando a sociedade é amorfa, quando a sociedade não se articula, quando a própria sociedade não define claramente quais são os seus rumos. E o outro desafio é fazer uma convergência política em torno desses objetivos, porque não se pode impulsionar um novo projeto se não houver também convergência e força política. Eu quero dizer que essa eleição no estado de Pernambuco oferece uma oportunidade para que nós nos alinhemos em torno de propostas e de projetos que podem assumir compromisso com Pesqueira, com o futuro de Pesqueira e com o futuro dessa região. Então eu vim dizer a vocês, estamos aqui recebendo o nosso prefeito de Alagoinha, o meu correligionário e amigo, prefeito Maurílio. Seja bem-vindo, companheiro. Eu vim dizer a vocês que nós estamos aí junto com o PT, com o Partido dos Trabalhadores, com o PDT, com o PSC, com o PRB. Nós estamos oferecendo a Pernambuco uma candidatura. Uma candidatura que se alinha com um projeto que vem mudando a vida do Brasil nos últimos 12 anos. Um projeto que foi inaugurado pelo grande presidente Lula, o presidente Lula que mudou a vida do Brasil, que operou transformações muito importantes no nosso país. O presidente Lula que teve sempre um olhar sobre aquela parcela mais sofrida da população brasileira, que ampliou os programas sociais, que pôde, graças ao seu descortínio, fazer uma política de valorização do salário mínimo no Brasil, e graças a isso, uma parcela muito expressiva da população brasileira ascendeu nos últimos anos a classe média, e alguns e muitos milhões, em função da amplitude dos programas sociais, puderam sair da linha da pobreza. Então essa transformação que os governos Lula e Dilma operaram, e mais do que isso, o olhar que eles sempre tiveram sobre Pernambuco. Pernambuco se transformou num estado dinâmico, reconquistou uma posição de liderança na região, graças ao apoio decisivo do presidente Lula. Todos os projetos importantes que ocorreram, que vieram para Pernambuco nos últimos anos, têm a marca, têm o DNA do presidente Lula. Seja na área de infraestrutura, as estradas, a transposição que se arrasta, a ferrovia transnordestina, os grandes projetos, a refinaria, as plantas petroquímicas, o estaleiro Atlântico Sul, a Fiat que veio para Pernambuco. Em tudo isso tem uma marca e tem uma presença dos governos Lula e Dilma nos últimos anos. Quando olhamos para a infraestrutura hídrica, sabemos que muitas obras estão em curso, mas nós precisamos fazer muito mais. Nós precisamos cuidar da adutora do Agreste, fazer o canal do Agreste a partir do eixo leste da transposição. Nós precisamos concluir a adutora do Pajeú, duplicar a adutora do Oeste, que serve lá ao Araripe, definir a questão do Canal do Sertão, que não saiu do papel ainda, e no sistema viário levar essa 232 que precisa chegar a Arco Verde e precisa chegar a Salgueiro num segundo momento. Precisamos duplicar a 423 que vai de São Caetano a Garanhuns. Tudo isso vai exigir uma parceria muito forte com o governo federal nos últimos anos. E para isso é muito importante reeleger a presidente Dilma. Esse é o compromisso maior do nosso projeto, para continuar a garantir esse alinhamento do governo federal com o governo estadual em Pernambuco, que foi tão importante. Mas quero dizer a vocês que eu tenho um compromisso de poder atuar de forma decisiva para que não ocorra o que nós observamos nos últimos anos. É que
Os desníveis dentro de Pernambuco aumentaram. O estado cresceu, mas cresceu mais para algumas regiões, acentuando os desequilíbrios. O pernambucano do sertão e do agreste tem apenas 1/3 da renda do pernambucano da área metropolitana. Isso é inaceitável. O governo tem que funcionar para fazer com que essas distâncias se reduzam. E aí temos que fazer uma ação forte, uma ação indutora, que passa por dois pilares fundamentais. Passa pela educação, porque não há outra forma de capacitar e qualificar as pessoas, de desenvolver novas competências. Não há desenvolvimento sem que o principal agente do desenvolvimento, que é o capital humano, se desenvolva. E temos a necessidade de fazer grandes investimentos em infraestrutura, porque se não fizermos os investimentos em infraestrutura, nós não vamos conseguir descentralizar os investimentos privados. Ninguém vai levar a fábrica para onde não tem uma infraestrutura mínima, uma infraestrutura adequada. É isso que nós vamos precisar fazer nos próximos anos. Mas temos mais. Temos os desafios que se colocam em áreas sensíveis como a saúde e a segurança pública. Eu percorri o estado no projeto do Pernambuco 14 e estou sentindo uma grande inquietação da população de Pernambuco, novamente com a questão da segurança. Está havendo um recrudescimento, uma nova escalada de criminalidade em Pernambuco. E aí começamos a ver que, apesar de todos os esforços, nós temos ainda efetivos da polícia muito pequenos na região. E há, portanto, uma sensação de insegurança. Reduzimos o número de homicídios, mas há uma escalada de crimes contra o patrimônio, assaltos, roubos, o que gera insegurança da mesma forma. Então, o nosso compromisso maior é promover um desenvolvimento mais equilibrado. E o meu compromisso é de colocar esse tema no centro da nova proposta e do novo projeto para Pernambuco. Por que é que eu posso me apresentar pedindo um crédito de confiança a vocês? Porque eu fiz toda a minha trajetória na vida pública, tendo merecido em 4 eleições a confiança reafirmada do povo de Pernambuco, porque sempre tive, graças a Deus, o compromisso de não assumir as coisas quando a gente não pode fazer. O nosso patrimônio tem sido a nossa palavra, de não enganar, de não fazer demagogia, de não fazer falsas promessas, de não fazer o jogo rasteiro da má política, da política da manipulação. E é assim que nós temos caminhado. Nós não temos, nesse embate que nós vamos travar, nós não vamos fazer com eles o que eles estão fazendo com a presidente Dilma. Nós não vamos desqualificar um governo que nós participamos dele. Nós não vamos desconstruir o governo Eduardo, porque nós fomos parte desse governo. Nós não fazemos com eles o que eles estão fazendo com Dilma, que estiveram até ontem participando do governo de Dilma e agora querem desqualificar o governo da presidente. Mas eu quero dizer que Pernambuco reconhece o trabalho que foi feito nos últimos anos. Mas os pernambucanos são mais exigentes ainda em relação ao futuro. E aí eu quero dizer que não aceitamos muito essa ideia de que alguém possa apontar o dedo para outro e dizer: esse aqui vai ser governador. Governador não é algo que se improvise. Liderança pública não é um patrimônio privado que você transmite a um herdeiro. Liderança pública é algo que se conquista, e que se conquista pelo voto. É através do voto que você se submete ao julgamento popular. Um governador precisa ter experiência política, porque o político, diferentemente do que proclamam, o político está acima do técnico. O técnico a gente arruma nas escolas, arruma nas empresas. Mas o político, que é aquele que sabe interpretar os sentimentos da população, que tem a visão de para onde as sociedades devem caminhar, que tem a capacidade de mobilizar a própria sociedade em torno dos seus objetivos maiores, esse ninguém substitui.
E é por isso que no mundo inteiro nada se faz, porque ninguém pode prescindir do político, da boa política, da política que transforma, da política que renova, da política que aperfeiçoa as instituições. Então eu quero dizer a vocês que estou muito animado nessa luta. Aonde temos passado, temos encontrado uma grande acolhida. O pernambucano é altivo e é independente, ele não aceita que alguém queira mandar nos nossos destinos. Pernambuco não pertence a um único grupo político. Pernambuco sempre foi a pluralidade, a diversidade. Isso é o que faz a força de Pernambuco. E quero dizer que estou ao lado de companheiros como João Paulo, um grande companheiro, uma liderança popular, um homem que foi forjado nas lutas dos movimentos sociais, que foi um grande prefeito do Recife, que cunhou um slogan, que foi muito mais do que um slogan, foi um compromisso na prática, dizendo que a grande obra é cuidar das pessoas. Fez um governo inovador no Recife. Então, nós podemos nos apresentar à população de Pernambuco. E eu costumo dizer, meu caro prefeito Maurílio, que Dilma e Lula não são nossos padrinhos. Dilma e Lula são nossos aliados, porque nós não precisamos de padrinhos. Nós sabemos andar com as nossas próprias pernas, diferentemente de outros, que não conseguem andar sem o padrinho e sem a bengala. Então, é assim que nós vamos caminhar e vamos nos apresentar ao povo de Pernambuco. E eu quero ter aqui em Pesqueira a satisfação de poder, em 5 de outubro, se formos capazes todos de nos engajarmos nessa luta, de mostrar que nem sempre as grandes lideranças ou as lideranças tradicionais garantem o voto da população. Alguns ficam de um lado e o povo fica do outro, porque eleição majoritária não é definida pelo número de prefeitos. Eleição majoritária é uma corrente de opinião que vai se formando tal qual uma onda. E às vezes, se as lideranças não acompanharem, elas são cobertas por essa própria onda. Então eu tenho um sentimento de que aqui em Pesqueira, com o apoio desse grupo, desse conjunto, que é forte, nós podemos construir uma belíssima vitória, que vai ser importante na medida em que abre também uma perspectiva nova de renovação da vida política de Pesqueira. Portanto, eu quero dizer aos companheiros que vim hoje aqui com muita satisfação em encontrá-los. Nós vamos agora estruturar a campanha, nós vamos definir como vai ficar a coordenação, nós vamos planejar isso com os companheiros, e eu quero vir para fazer um grande ato público com a participação de todos esses companheiros na mobilização, para nós fazermos aqui em Pesqueira um grande ato de lançamento da candidatura nessa fase pós-convenção. E queria aproveitar para convidá-los para a nossa convenção, que vai se realizar em Caruaru no domingo, dia 29, a partir das 9 horas da manhã. Nós fizemos diferente. Em vez de ficar alugando 500 ônibus para levar o povo do interior para o Recife, aonde não se anda, porque dependendo do dia a gente congestiona tudo, nós estamos fazendo diferente. Nós estamos levando a nossa convenção para mais perto dos pernambucanos do interior, querendo também traduzir dessa maneira o nosso apreço à interiorização. Eu estou dizendo o seguinte: no nosso caso, a interiorização começa já na convenção. E é por isso que eu tenho certeza que faremos um grande ato no domingo, vibrante, com a grande participação, num clima de entusiasmo e de alegria, porque é esse o clima que vai marcar a nossa campanha. Então, eu quero agradecer muito a vocês por essa oportunidade e convidá-los para que a gente possa juntos participar dessa caminhada. Muito obrigado. Bom, como eu disse, a gente pede desculpa